Amados irmãos e irmãs, presentes na casa do Senhor nesta linda noite de sábado, irmãos e irmãs que participam deste culto pela transmissão dos seus lares, do seu trabalho, quem sabe viajando ou até mesmo adoentado, acamado, quem sabe no leito do hospital. Sejam todos bem-vindos e os saúdo com as palavras do salmista: ó, como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. Ali o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida eterna. Se Deus que vem até aqui, vem ao encontro do ser humano e por meio da igreja abençoa o povo de Deus e nos chama para sermos testemunhas, queremos invocar este Deus. Nos coloquemos em pé. Em nome do Pai, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que nos enviou seu Filho, nosso Salvador. Em nome do Filho, Deus homem que foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados, e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Em nome do Espírito Santo, Deus que nos chama à fé, congrega, consola, nos ressuscitará e nos dará a vida eterna. aqui estamos por tua graça para ouvir, adorar, agradecer e fazer súplicas a ti, ó Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ele nos convida, aproveitemos e louvemos, adoremos e façamos súplicas. E assim nós iniciamos cantando o primeiro hino, Meu Jesus ressuscitou. Podemos nos assentar.
Amados irmãos e irmãs, esse momento sempre muito, pode vir aqui, gente, sempre muito importante para o povo de Deus, onde Deus nos chama à sua presença para lhe prestarmos contas. Mas Deus não tem o objetivo de nos condenar por causa de nossa má administração, mas sim Ele nos chama para que, arrependidos, Ele possa nos conceder a sua graça, o seu perdão, para que possamos continuar como filhos, servindo ao Senhor, apesar de todas as nossas fraquezas e dificuldades. Quem preparou a confissão foi o nosso irmão William, e quem irá fazer a confissão será a nossa irmã Ellen. Nos coloquemos em pé. Senhor meu Deus, confesso que sou pecador e que minha natureza e temores me fazem muitas vezes desanimar em testemunhar e obedecer seus mandamentos. Muitas vezes sou movido pela incredulidade diante das dificuldades. Por isso peço, tenha misericórdia de mim, por intermédio do teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, me anime pelo teu Santo Espírito a ser uma testemunha do teu amor e salvação. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, se confessarmos os nossos pecados a Deus, e em nome de Jesus, então nem a lei, nem o diabo e nem a nossa consciência podem nos acusar. Como servo do Senhor Jesus, em nome dele te declaro: estão perdoados todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perdoados de nossos pecados, esta paz que Deus quer nos dar, e Ele nos dá gratuitamente. Agora queremos ouvir a palavra do Senhor, leitura do Santo Evangelho. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 36 a 49, onde nós lemos assim: Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: Por que vocês estão assustados? Por que há tanta dúvida na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: Por que vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante deles. Depois disse: Enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas e disse: O que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. São estas então as palavras do nosso Evangelho para o nosso culto. Convido-vos para que confessemos a nossa fé conforme a palavra do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
nos preparando para ouvirmos e meditarmos na palavra do Senhor por meio da pregação, nós cantamos o hino "Ide fazer discípulos" e reflitamos nas palavras deste hino. Podemos nos assentar. Destaco as palavras do nosso Evangelho, versículo 48, onde Jesus diz: "Vocês são testemunhas destas coisas." Este é o tema da mensagem. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que nos chamou à sua presença, possa nos abençoar por meio desta palavra para o fortalecimento de nossa fé, para a orientação em nossa caminhada cristã e principalmente para o testemunho. Amém. Amanhã, domingo, 18 de abril de 2021, é uma data histórica. Comemora-se o aniversário de 500 anos da confissão de Lutero na Dieta de Worms. Lutero, diante do Estado e da Igreja, papado, não abre mão da verdade do Evangelho. Ele disse lá naquela dieta, diante das autoridades que o interrogavam e apelavam para que ele negasse tudo aquilo que ele estava testemunhando e ensinando: "Provem pela Sagrada Escritura que estou errado, então me retratarei." Lutero foi uma grande testemunha do Evangelho num momento perigoso e perturbado da Igreja cristã. No Evangelho de hoje também nos é relatado um momento perigoso e perturbado dos discípulos. Perigoso porque eles corriam risco de vida pela perseguição dos judeus, e perturbado pelo fato de estarem desorientados diante da morte de Cristo. Lemos que enquanto os discípulos de Emaús contavam os acontecimentos daquela tarde, os discípulos estavam indo para Emaús, e lá no caminho Jesus os encontra. Eles só reconhecem no partir do pão já.
E agora, à noite, daquele domingo de Páscoa, reunidos, possivelmente trancados numa casa e com medo, Jesus aparece de repente no meio deles. Primeira vista, pensaram ser um fantasma. Tantas imaginações que passavam na cabeça deles frente aos acontecimentos. Mas Jesus imediatamente livra os discípulos desta dúvida. Ele disse: olhem para as minhas mãos e para os meus pés, e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer. E por fim ainda pediu um pedaço de peixe e comeu. Fantasma não come, não se alimenta. Amados irmãos, é surpreendente como Jesus lida com os discípulos nesse momento tão conturbado. Amedrontados diante da situação vivida na semana anterior, escondidos com medo de perseguição e com dúvidas quanto ao cumprimento das promessas proféticas, Jesus vai ao encontro deles e amorosamente lhes dá provas, mostra seu corpo, pede um pedaço de peixe e come diante deles ou com eles. Jesus elimina qualquer dúvida de um possível fantasma. Vejam, sou eu mesmo, diz ele. Ou seja, as dúvidas foram vencidas com as provas. Jesus poderosamente tinha vencido a morte e dá provas contundentes de que ele estava vivo, de que ele havia vencido a morte e tinha ressuscitado. Jesus foi amoroso e consolou grandemente os discípulos nesse momento tão difícil e conturbado que eles estavam vivendo. Então Jesus os relembra do seu ensino antes da crucificação e ressurreição. Ele disse: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas, nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar. E que, em nome dele, a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações. Jesus abre os olhos, abre a mente dos discípulos e eles então compreenderam as palavras de Jesus. Ele tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar. Jesus expõe novamente aquilo que ele tinha ensinado em seu ministério. Agora eles tinham entendido. Seu sofrimento e morte foi necessário, havia compreensão disso, mas tudo já estava concluído e ele agora estava com eles novamente. Que conforto! Diante de uma semana terrível, um filme com um final feliz, ele está conosco, ele está nos cuidando, ele está nos confortando. E aí a pergunta: como não testemunhar um Deus assim? Como não falar de um Deus vivo, vitorioso sobre a morte, perdoador, amoroso e que está no meio de nós? Assim, naquela noite da Páscoa, esses discípulos ali reunidos se tornaram testemunhas da ressurreição de Jesus. Não tinha como ser diferente. O consolo que os discípulos receberam de Jesus já era motivo para testemunharem que a boa nova do perdão ao pecador, já era motivo para testemunharem a boa nova do perdão ao pecador arrependido. No entanto, Jesus também os envia como testemunhas. Ele disse: vocês são testemunhas dessas coisas. Agora, era mandamento falar da mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados. As pessoas
precisavam ouvir. As pessoas precisam ouvir. Elas precisam saber da necessidade de arrependimento e também precisam saber da oportunidade de perdão que lhes é oferecido. Então, Jesus disse: eu estou com vocês. Pela palavra e sacramentos, eu estarei com vocês. Obedecendo a ordem de Jesus, conforme o versículo 49 de nosso Evangelho, os discípulos aguardaram o dia de Pentecostes, ocasião em que receberam o poder do Espírito Santo e então iniciaram a evangelização. Ao pregar para os israelitas, conforme o relato de Atos 3, Pedro fala para a multidão que ouvia: vocês rejeitaram Jesus, mataram o autor da vida. Arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. Pedro prega a lei, vocês mataram, e anuncia o Evangelho. Cristo morreu para perdoar os pecados de vocês. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 3, ele afirma: quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Vocês já sabem que Cristo veio tirar pecados. Por que permanecer no pecado se alguém lhes oferece o perdão? O apóstolo Pedro e João, mencionados nos dois relatos, em suas pregações mostraram aos primeiros ouvintes. E esta palavra permanece para sempre. Assim, eles falam para nós também. É por causa do nosso pecado que somos sentenciados com a morte e condenação eterna. A tábua dos mandamentos nos indica o caminho de Deus e a vida perfeita que Deus espera. Mas também nos sinaliza como que, olhando para o a incapacidade de cumprirmos a lei de Deus. Os nossos pecados não nos deixam dúvidas, somos culpados. Reconhecer-se culpado é o caminho para que a paz de Jesus reine em nossos corações. Como disse o apóstolo João, vocês já sabem que Cristo veio tirar pecados, então precisamos confiar nele. Precisamos confiar no perdão que Ele conquistou para que os nossos pecados sejam perdoados. Certamente, o momento da confissão do início do culto é essa grande oportunidade que o povo de Deus tem de receber o perdão que Cristo conquistou com sua morte e ressurreição. Amados irmãos e irmãs, os discípulos, aqueles primeiros ali, Santo Agostinho, no 3º século, Martinho Lutero, no 14º século da Igreja, da era cristã, cristãos anônimos de todos os tempos, eu e vocês, pecadores arrependidos, somos reconciliados com Deus pelos méritos de Cristo. Que notícia maravilhosa a Páscoa nos traz. Que alegria, que emoção os discípulos sentiram, e o Evangelho nos diz isso, quando eles reconheceram Jesus. O perdão dos pecados, a libertação do poder do diabo e a libertação da condenação eterna são razões suficientes para nós testemunharmos a respeito do perdão e da salvação. Antes de conhecer Jesus e sua obra de salvação, o Dr. Martinho Lutero vivia perturbado, desamparado, sofrendo com a consciência atribulada. Ao conhecer o amor de Deus por meio de Jesus Cristo e receber o perdão dos pecados, Lutero experimenta o amor de Jesus vitorioso sobre o diabo, o pecado e a morte. Então Lutero passa a viver uma vida de paz, de alegria, mas acima disso, de testemunho.
Lutero, por meio de suas pregações, de seus estudos, debates e ensinos, tanto na igreja do Castelo de Wittenberg como na Universidade de Wittenberg, testemunha sua esperança em Cristo. Assim também, naquele terceiro domingo de Páscoa, há 500 anos atrás, Lutero fez sua afirmação e defesa de fé na Dieta de Worms, diante do Estado e da autoridade papal. Sua consciência lhe exigia uma postura coerente com a sua fé. As Escrituras nos lembram o fundamento da Igreja, a morte e ressurreição de Cristo para o perdão dos pecados e a certeza da paz com Deus e da vida eterna por meio de Cristo. Esta era a mensagem que Lutero teve que defender na Dieta de Worms, mesmo que isso lhe custasse a vida. Mas ele não podia negar a sua fé. Amados irmãos, amadas irmãs, esta nova vida que os discípulos experimentaram, que Lutero experimentou, que nós experimentamos desde o nosso santo batismo, são méritos, obra de Deus em nós por meio de Jesus Cristo. Estes são razões suficientemente grandes para irmos ao encontro do próximo e lhe falar de nossa esperança. Numa sociedade doente pelo Covid-19, amedrontada com a violência, as doenças, problemas sociais diversos, o pecado, a notícia da ressurreição e a presença de um Jesus reconciliador, amoroso, próximo, é uma excelente notícia que não pode ser guardada para nós, muito menos numa gaveta, mas voluntariamente e continuamente deve ser compartilhada. Jesus nos envia para pregar, e Ele nos envia para este mundo complexo, doente, sofredor, e diz: vocês são minhas testemunhas. Temos razões para sermos testemunhas? Temos. Todas as pessoas que foram alcançadas pela ação do Espírito Santo e receberam o dom da fé e vivem no perdão de Jesus, além de ter o privilégio do seu perdão e de testemunhar, também são comissionados para levar esta boa nova. Não é apenas opcional, é um mandamento do Senhor. É fundamental, amados irmãos, que a igreja se prepare bem para a missão, que a igreja se capacite para isso. Na vida secular se fala muito da necessidade de capacitação para os profissionais produzirem resultados para as suas empresas e seus empreendimentos. Assim também no reino de Deus, quanto melhor for o preparo, mais fácil será ir ao encontro das pessoas, identificar suas necessidades, seus sofrimentos, angústias, para levar-lhes a esperança. É importante que a igreja olhe para o seu modo de atuação. Ela está sendo a voz de Cristo de forma relevante e missionária durante a pandemia e será após. Ela está conseguindo e está levando conforto diante dos medos, angústias e anseios da humanidade. Os apóstolos e a igreja primitiva enfrentaram grandes desafios, perseguições e mortes, mas foram fiéis ao Cristo ressuscitado e deram a sua vida para que a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados fosse anunciada a todas as nações. Sim, amados irmãos, eles levaram esperança para as pessoas, ao ponto que milhões e milhões de pessoas se tornaram cristãs. Isso não é um toque de mágica, isso é trabalho efetivo, isso é evangelização, isso é testemunho.
Apesar dos grandes desafios do seu tempo, Lutero foi um grande marco na proclamação do Evangelho. Camponeses oprimidos, homens e mulheres reclusos em mosteiros e conventos, e até doutores encontraram esperança no Evangelho proclamado por Lutero. Sabemos que os nossos dias também são desafiadores para o cristianismo, mas a pregação sobre o arrependimento e o perdão do Jesus vitorioso e que vem de forma amorosa ao nosso encontro e é fiel, e além de sua fidelidade, também nos dará a vida eterna, nos constrange e encoraja a continuarmos sendo fiéis na evangelização. Amém. Colocamos em pé. Deus nos abençoe nesse trabalho tão bonito de sermos testemunhas de Jesus. Amém. Creio, ó Deus, o puro coração, e renova em mim o Espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me como voluntário Espírito. Amém. Irmãos, para esta semana, evento público será no próximo domingo, não amanhã, mas dia 25, domingo de manhã às 9 horas, todos convidados para estarem na casa do Senhor, para que Ele possa continuar falando do seu amor, nos consolando e nos orientando em nossa caminhada cristã. Estão todos convidados, tanto os irmãos aqui da igreja, como os irmãos que estão acompanhando este culto pela transmissão, para que estejamos então nos agendando, nos inscrevendo e participando do próximo culto. Durante a semana teremos algumas atividades apenas de grupo, mas então serão comunicadas internamente entre os envolvidos. Ok? Antes de nós passarmos para as ofertas dos irmãos presentes que participam da Santa Ceia, são membros, alguém não irá participar, por favor, levante a mão para que o diácono possa fazer então em seguida a contagem dos participantes da ceia. Ok, então todos irão participar. Nós passamos para a liturgia e para o momento das ofertas. Nós lemos em conjunto. Deus é honrado pelo melhor que podemos oferecer. Quanto aos bens materiais, no Antigo Testamento, Ele é honrado pelo dízimo. Hoje nós não estamos mais sob essa lei, somos livres. No entanto, Deus espera que façamos o máximo e que demos o melhor de nossas vidas e bens pela causa de Cristo e do Evangelho. Assim, nossa oferta deve ser dada como um reconhecimento especial pela graça do perdão e pelo dom da salvação que o Senhor nos dá. Portanto, amados irmãos, com alegria, quem estiver preparado poderá trazer ao altar ou à mesa do Senhor a sua oferta de gratidão a Deus. E durante o ofertar, nós iremos cantar o hino, louvando a Deus e também, em forma de súplica, pedir a bênção sobre a sua missão. Deus abençoe o ofertar e nós cantamos. Podeis nos assentar.
convido o diácono Sávio para, nesse momento, nos levar a Deus em oração e convido a comunidade a se colocar em pé. Pode vir aqui na frente, Sávio. Nós iremos então orar. Todo-Poderoso e eterno Deus, louvamos-te porque libertaste teu Filho da morte e o ressuscitaste pelo teu poder. E pela ressurreição e vitória, trouxeste vida e vitória para nós. Que a certeza da ressurreição de teu Filho e a garantia do teu perdão nos tragam alegria e nos deem coragem para falar da tua ressurreição. Senhor Jesus, assim como abriste a mente dos teus discípulos para compreenderem as Escrituras, abra também a nossa mente para conhecermos a tua graça e a tua vontade para conosco. Firma-nos na promessa de que sempre estará conosco. Hoje lembramos agradecidos por teres constituído teus discípulos como tuas testemunhas. Eles sofrerão torturas e perseguições, e vários foram mortos por servirem a ti. Porém, seguiram firmes porque tiveram a promessa do teu Pai de enviar o Espírito Santo e de estarem revestidos do poder dele. Também hoje, milhares de testemunhas tuas sofrem perseguições por servirem a ti. Oramos pedindo tua misericórdia por todas elas. Fortaleça-as na promessa do Pai e na certeza do teu amor. Pai Celestial, neste aniversário dos 500 anos da Dieta de Worms, nós te damos graças pelo teu servo Martinho Lutero, através de quem a tua igreja cristã foi chamada de às Escrituras e ao conforto do Evangelho de Cristo. Pelo teu Espírito Santo, enche-nos de coragem para confessarmos fielmente em nosso tempo a morte e a ressurreição de Jesus. Enche-nos de coragem para permanecermos firmes e irrepreensíveis na confissão profética e apostólica da Palavra de Deus, em face de qualquer opção e desconforto. Dê sabedoria e zelo para nossos pregadores e para todos os cristãos, e preserva o testemunho da ressurreição de Cristo, para que todas as consciências possam ser consoladas pelo seu perdão. Ó Senhor, vivemos tempos difíceis por causa da pandemia. Muitos sofrem limitações, outros foram atingidos pelo desemprego e pela falta de mantimentos, e muitos choram a morte dos seus queridos. Que a tua mão freie a propagação desta doença e liberte a todos os sofrimentos advindos dela. Que a tua misericórdia resplandeça sobre nós, trazendo alívio, consolo e esperança de cura. E que a certeza da ressurreição e a garantia do teu perdão tragam coragem e esperança para estes tempos difíceis. Que estes tempos nos ensinem a tua vontade e nos ajudem a entender os teus propósitos. Amado Pai Celestial, também queremos te louvar pela bênção de mais um ano de vida a tantos amigos e familiares nossos nesta última semana. Queremos te louvar de forma especial e carinhosa pela bênção de mais um ano de vida que deste a Rúbia Sanches, a Renata Mendes e ao Vetulino Severo, membros de nossa comunidade. Que a tua misericórdia se renove sobre as suas vidas em mais um ano. Amado Pai Celestial, também queremos interceder em favor do Valdir Miller, que quebrou a perna, o quadril, e está em recuperação. Abençoe este teu filho. Oramos, Senhor, por tantos pastores que passam por enfermidades das mais diversas: câncer, depressão, Covid, problemas familiares.
Tenha misericórdia desses teus servos e de suas famílias. Abençoa, Senhor, os idosos de nossa comunidade. Senhor Orlando, Senhor Gus, Dona Carolina, Senhor Milton, Dona Gertrudes, Senhor Orlando, Seu Pedro, Dona Marlena, e tantos irmãos que nesse momento não são mencionados nominalmente, mas são irmãos de nossa comunidade, já com uma idade mais avançada. Esteja com eles, esteja os abençoando, os cuidando, principalmente preservando a vida nesse tempo de pandemia. Oramos também pelo pai da Carol, que está hospitalizado, também pelo pai da Ieda, que está em tratamento de câncer. Oramos por todas as pessoas que estão aflitas, tristes, deprimidas. Que a boa notícia da presença de Cristo e da sua fiel companhia e socorro os animem nesses dias de aflição. Oramos também te louvando pelo restabelecimento do Covid, da Luciele, do Távio, também dos pais do Távio. Oramos também por aqueles irmãos que estão com sintomas e estão a confirmar os seus exames, os abençoe ricamente. E com muito carinho e súplica, oramos pelo nosso amigo, ex-vizinho, Sr. Davi Contadini Neto, que também está hospitalizado em estado bastante delicado lá no Hospital de Assis Chateaubriand, Paraná. Esteja, Senhor, com ele, com a sua família que está aflita, e dê a eles o consolo da tua presença e também sob a tua bênção no restabelecimento do seu Davi. Enfim, amado Pai, em tuas mãos entregamos o povo de Deus aqui reunido na casa, povo de Deus que acompanha este culto pela transmissão, e que a tua graça esteja sobre todos eles, assim como o Cristo vivo está no meio daqueles que nele confiam. Senhor, permaneça conosco todos os dias e guarde-nos na certeza da ressurreição, quando vamos estar na tua presença em completa alegria e paz. Que a esperança de ver este dia nos anime, conforte e console. Ouve as nossas petições em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Convido para que oremos em conjunto o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Nós damos início à liturgia da Santa Ceia, que hoje ela é de forma responsiva, e a certa altura, quando nós passamos para as palavras da instituição, eu vou dar um pequeno pause ali quando eu me dirijo para o lado, vocês aguardam para seguir a leitura quando eu tiver usado as luvas. Na Santa Ceia, Jesus nos dá o seu verdadeiro corpo e sangue, juntamente com o pão e o vinho. Pela nossa razão, não podemos compreender como isso é possível, mas nós temos porque Cristo disse, quando deu o pão, isto é o meu corpo, e quando deu o vinho, disse, isto é o meu sangue. Jesus é onipotente e pode realizar este milagre. Por isso recebemos na Santa Ceia, junto com o pão, o corpo de Cristo, e junto com o vinho, o sangue de Cristo.
Na Santa Ceia somos unidos ao corpo e sangue perfeitos de Cristo, para que em união com Ele tenhamos perdão de todos os nossos pecados, paz e vida eterna com Deus. Os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e o apóstolo Paulo, inspirados por Deus, escreveram: Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. Semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe o entregou, dizendo: Bebei todos este cálice que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor esteja com vocês. A paz do Senhor esteja contigo também. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Amém. Orientados e instruídos pela palavra, quem está preparado é bem-vindo à mesa do Senhor. Vinde, pois tudo está preparado. Podeis vos assentar.
Que esses corpo e sangue vos fortaleça na fé verdadeira, para que assim alcancemos a vida eterna. Vamos agradecer a Deus por este alimento recebido, nos coloquemos em pé. Senhor Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por nos teres concedido a graça de participar de mais este culto, especialmente da Santa Ceia, para o perdão dos nossos pecados, fortalecimento da fé e certeza da nossa salvação eterna. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Receba uma bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Com muita gratidão e alegria, cantamos o hino final, concluímos com louvor. Podemos nos assentar. Queridos irmãos e irmãs que participaram deste culto pela transmissão, mais uma vez a nossa gratidão e expressão de nossa alegria de tê-los conosco, nessa comunhão da Santa Igreja Cristã, espalhada por tantas partes deste mundo e acompanhando daqui da nossa comunidade este culto. Sempre se sintam acolhidos e motivados a participar de nossas transmissões e quando tiverem a oportunidade de estarem também aqui no templo, na casa do Senhor, na comunhão da Santa Igreja Cristã, dos irmãos que aqui congregam. Todos sempre bem-vindos. A todos um abençoado domingo, uma excelente semana e estamos à disposição para estarmos juntos, apoiarmos, assistirmos os irmãos conforme as suas necessidades. Assim nós encerramos esta transmissão.